Olá, pessoal, eu sou a Malu Zanutto do marketing da Meets e sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Meets Talks, um podcast que fala sobre mercado B2B, prospecção, vendas e estratégias para você aplicar no seu negócio. E hoje o nosso papo é sobre empreendedorismo feminino. E quem vai conversar comigo é uma mulher, assim, com muito gabarito no assunto, tá? Eu tô falando da Raquel Santos, que é empreendedora, idealizadora da metodologia Financeirar e uma das referências nacionais em gestão financeira. Raquel, seja muito bem-vinda ao Meet Talks. Olá, Malu, muito obrigada. Estou doida para a gente iniciar essa conversa que eu acredito que vai ser fantástica. Também acho que tem muito assunto e tem muita mulher aí que nem sabe que é empreendedora, mas que já empreende, né? A gente estava batendo um papo antes e a gente já percebeu isso. Sim, com certeza. Se as pessoas pensassem que o simples fato da gente vender alguma coisa, seja um produto, um serviço ou até a nossa hora, a gente está empreendendo, né? Então, todos nós somos empreendedores. O que vai mudar é se a gente tem um CNPJ ou não, algumas responsabilidades, e aí que é o que vai definir, mas todos nós somos empreendedores. Perfeito. Bom, e para começar o papo, a gente já deu uma introduzida no assunto, mas para começar o papo, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória. Enfim, quais foram os caminhos que te levaram para o empreendedorismo e por que empreender? Nossa, é muito legal. Depois, quando as pessoas fazem essa pergunta, hoje eu consigo analisar, porque eu tenho quase 40 anos, virei empreendedora aos meus 26, né? E eu morria de medo de ser dona do meu próprio negócio. Não foi algo que eu sempre sonhei, né? Tem essa máxima, tem essa crença dizendo que brasileiro adora empreender. Na verdade, a gente cai nesse mundo meio que sem querer. Pelo menos quem empreende por necessidade, não por oportunidade, né? A pessoa que viu ali uma situação, opa, vou ganhar dinheiro fazendo isso. No meu caso, eu comecei a empreender em 2011, quando meu irmão, ele me convidou para ser sócia dele numa empresa que a gente comprou, uma empresa bem antiga, a gente comprou ela de porteira fechada, então eu entrei como sócia dele no dia 1º de julho de 2011 e no dia 1º de agosto de 2011 eu já tinha salário de pais e mães de família para pagar. E eu fiquei responsável pela parte do financeiro, porque eu já vinha tendo experiências, né, nas empresas que eu trabalhei na área financeira. Só que quando eu sentei como dona do meu próprio negócio, eu falei assim, meu Deus, para onde é que vai o financeiro? O que eu tenho que fazer aqui agora, né? Porque o poder da caneta estava na minha mão. Foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre finanças e comecei aí uma jornada criando a minha própria metodologia, que naquele momento, obviamente, eu não sabia que ia virar uma receita de bolo, que ia virar um método, e foi assim que eu comecei a empreender. Eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu já era encarregada financeira, e já entrei como sócia do meu irmão numa empresa que ele havia comprado. Então foi assim que empreender chegou na minha vida. Mas morrendo de medo, porque, meu Deus, o que mais eu tinha naquele momento era medo de falir, né? Porque eu falei assim, meu Deus, e agora? Se não tiver dinheiro para pagar essas contas? E foi Disney, né? Que é aquilo que você foca, cresce. Então, como eu queria evitar o que acontecesse o pior, eu foquei para saber o que eu tinha que fazer para mudar para não fazer com que aquilo acontecesse. E aí foi onde eu consegui e me tornei especialista em finanças. Muito legal. E assim, hoje, né? Por que empreender? O que você vê de oportunidade para as mulheres aí? Por que se jogar nesse mundo do empreendedorismo? Essa pergunta é essencial, excepcional, porque se você falar com a Raquel de hoje, Raquel, por que você continua empreendendo? Eu vou dizer que é porque eu entendo uma paixão que surge aqui dentro, falando assim, cara, quando a gente empreende, a gente está procurando soluções para os problemas que existem no mundo. Então, eu na parte financeira, eu penso assim, nossa, como é que eu consigo deixar o financeiro mais simples para fazer com que as empresas não fechem por falta de dinheiro no caixa? Eu resolvo esse problema, então eu tô sempre ali buscando essa solução, né? Bate esse comichãozinho assim, e fala assim, e aí, como é que eu faço para
resolver esse problema. Então, hoje eu continuo empreendendo por isso, né? Embora tenha todos os desafios do que é o empreender, e eu falo para as pessoas, cara, você pode empreender se você entender que você vai servir alguma coisa para alguém. Né? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu quero empreender para ficar milionário. Eu falo, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Zuckerberg, ele é uma exceção, ele não é a regra. Então tem gente que pensa, porque tem gente que acredita que vai fazer uma jornada, nada a impede de fazer isso. Só que a gente sabe que num contexto geral, num planeta com 8 bilhões de pessoas, ele foi aquela pessoa ali que fez um diferente, né? Enfim. Então, hoje, quando a pessoa me diz que ela quer empreender, eu peço para ela respirar, para ela entender que ela tem uma missão de servir aos outros, né? Tem gente que fala assim, eu quero empreender porque eu não quero ter mais chefe. Aí eu falo, gente, deixa eu te contar aqui, você vai ter um negócio chamado cliente. O cliente passa a ser seu chefe. Então, ao invés de você ter um chefe, você vai ter 20, 30. Então, assim, pensa direito no que você quer fazer. Então, hoje, para mim, empreender, quando alguém me diz isso, eu peço que ela entenda o que ela tem como missão, e aí eu ajudo, oriento, faço o que der aí para fazer com que essa pessoa empreenda com sucesso. Eu acho que a questão chave para mim o Zuckerberg é a exceção, ele não é a regra. E você ter isso em mente é o principal para dar aí o start na sua jornada como empreendedor, né? Falando um pouquinho do desafio, que eu acho que isso é importante, né? O cenário hoje do empreendedorismo feminino no Brasil, ele é muito promissor, né? Só para se ter uma ideia aí, uma última pesquisa realizada pelo Sebrae, feita com base em dados do IBGE, revelou que só no terceiro trimestre de 2022, mais de 34% dos empreendedores do país eram mulheres. Então, assim, é muita mulher colocando dinheiro para rodar nesse mercado aí gigantesco que é o Brasil. Mas, como a gente sabe, nem tudo são flores, né? E nesse sentido de desafios, quais são os maiores desafios enfrentados pelas mulheres hoje no mercado brasileiro como empreendedoras? Tá, vamos lá, porque essa pergunta ela tem várias camadas, né? A gente tem as camadas sociais, por que as mulheres estão empreendendo tanto, né? Porque o que aconteceu? Durante a pandemia, as mulheres foram as primeiras a perderem os seus empregos. Então, elas precisavam, de alguma forma, completar a renda da casa, ou, como a gente já sabe, de acordo com várias pesquisas, elas são as provedoras, as principais provedoras de suas residências, de seus lares, né? Muitas mulheres são mães e não têm os respectivos pais ali ajudando na criação dos filhos, por exemplo. Então, existe essa camada social, existe essa camada social que o fato da mulher, ela precisa empreender por necessidade. Na sua maioria, qual é a necessidade de complementar a renda e levar o pão para casa, né? Então, o perfil das empreendedoras é diferente do perfil do empreendedor. Por quê? Porque as empreendedoras, em maior número, elas estão em atividades operacionais, é aquela que faz a revenda, aquela venda direta. A gente até comentou antes daquela revendedora ali, daquela marca famosa de cosméticos da revistinha, né? Então, as mulheres, quando elas vão empreender, na sua maioria, elas vão para esse empreendedorismo de base, que é a revenda, que é a fabricação do bolo, que é a do docinho, é aquilo. O que diferencia é que poucas são as donas da indústria. Né? Se você for olhar, quem é o dono da indústria? Geralmente é um homem. Então, a gente precisa mudar um pouco, a gente precisa profissionalizar um pouco esse empreendedorismo feminino. Porque quando você vai ver, quando a base desse tipo dessas mulheres é muito grande, né? E aí você vai achando as outras mulheres ali durante o caminho, mas poucas são as que realmente criaram a indústria, né? Sim, que foi ali, né, da base até a estruturação. Pensando um pouco no que você falou, no quesito de mudar esse empreendedorismo no Brasil, né? Deixar de ser um empreendedorismo de base para ir para algo mais estruturado. Você acha também que não só mudar a estrutura, mas mudar a forma como as pessoas enxergam o empreendedorismo, o mindset das mulheres?
Exatamente. O que que acontece? Eu tenho uma teoria que eu vou compartilhar aqui com você. Talvez você ache meio maluca, mas eu vou trazer para a mesa, para nossa discussão, e daí você me dá sua opinião. É a seguinte: sabe o que que acontece? Há décadas a gente tem um aparelho na nossa casa que se chama TV. E todos os dias, praticamente desde o primeiro dia que a TV foi ligada, existe uma novela, né? Existem ali histórias que são contadas diariamente pra gente através das novelas. As novelas das 9, né? Das 9, que era das 8, virou das 9, etc. Elas são as mais famosas, né? E aí o que que acontece? Todos os dias está entrando ali na casa daquela pessoa, da mulher, né? Vamos assim dizer, da pessoa que se reconhece no sexo feminino. Daquele Ela tá ali. telespectador. Daquele telespectador. O telespectador tá ali vendo aquilo. Aí o que que aparece lá? Que a pessoa do núcleo rico é a maquiavélica, é a que sente inveja. O núcleo pobre é o núcleo mais divertido, que todo mundo se ajuda, que as casas, por mais simples que sejam, são sempre casinhas super arrumadas, que tem tudo isso ali. E aí, você acha que a pessoa vai entender o quê? Que é melhor ela ficar numa situação onde ela consegue ali com pouco ter os amigos, ser ali, viver uma vida boa, ou que ela quer almejar, ter grana, fazer dinheiro de verdade, ser vista pelos outros como uma pessoa rica, se a gente tem aqui no nosso inconsciente coletivo de que ser rico é ser ruim. Tudo que acontece na vida do rico é complicado. Quer um exemplo do que aconteceu recentemente? Teve uma novela com a Juliana Paz, onde ela era uma boleira. Ela começou fazendo bolo em casa, ou seja, muitas telespectadoras se identificaram com esse perfil. Aí ela cresceu o negócio dela, ela virou lá a rainha do bolo. Alguma coisa assim, eu não assisti, mas eu acompanhei pelas redes sociais. Era a Maria da Paz. Alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? A Maria da Paz lá, ela não casou. Depois que ela ficou rica, ela não casou com um homem que ela amava. Ela casou com um cara que era um vigarista que pegava a filha dela. A filha dela virou a pior personagem que teve lá, que foi aquela Agatha, não sei o que, uma atriz excelente, por sinal. E aí a moça, a senhora que tá dentro de casa, ela até pensa em complementar a renda dela, mas ela fala assim, eu não quero um negócio de sucesso. Porque o negócio de sucesso eu vou ver meu filho atrás das grades? Lógico que isso aqui que eu tô trazendo não é que ela tem esse pensamento de forma consciente, mas é isso que está sendo ensinado ali todos os dias. Então, quando você me fala o que a gente poderia mudar na estrutura do empreender, é a gente ensinar diariamente através dali né, seja de histórias principalmente, porque o maior gatilho mental que existe é o das histórias, né? A gente paga para ir no cinema para ver histórias. Isso para mim é o mais legal. E ensinando ali de forma um pouquinho todos os dias de que como empreender é importante, por que fazer o dinheiro circular é importante. Eu trago até um pouquinho mais profundo isso. Hoje eu tive uma mentoria mais cedo e aí eu estava falando para o meu mentorado, né? Falando como é que a gente tem que usar o sistema bancário, por exemplo. A gente não pode gastar o dinheiro que a gente tem. A gente procura o banco quando a gente tem dinheiro e não quando a gente não tem dinheiro. Mas por quê? Ensinaram pra gente por que a gente não faz isso e o Brasil paga tantos juros, né? Porque ensinaram para o brasileiro que só se procura banco quando não tem dinheiro. Porque é melhor você sair pagando todo mundo, mas paguei todo mundo e tô sem, mas tô feliz porque eu paguei todo mundo. Tá errado. Não tenho dinheiro para água, mas paguei todo mundo. Exato. Então, só que isso tá errado. Se essa pessoa tivesse aquele dinheiro lá e fosse no banco e falasse, banco, vamos conversar aqui, aí o banco vai falar assim, nossa, eu não tenho risco com você, então toma o seu dinheiro aqui e me paga em prestações. O juro seria bem menor, porque o risco seria menor também, né? E se alguém tiver com dúvida nisso que eu tô falando, eu vou dar uma referência. Assista a série na Netflix, Inventando Ana, que tem um episódio lá que a executiva do banco explica exatamente essa dinâmica. Então, eu não tô falando aqui nenhuma abobrinha, eu tô falando que é de verdade. É só que não ensinaram pra gente, né? Então, o brasileiro tá ferrado por causa disso. Falta educação. Não está mais, então, voltando... Não está mais. A gente tá mudando isso. Para mudar essa realidade. Eu acho que você aí é uma das
das encarregadas por mudar esse mindset, mas é muito legal ver exatamente isso, né? Que o que você está falando faz sentido e não só faz sentido, como já está sendo retratado. E a partir do momento que já está sendo retratado nos grandes plataformas de streaming, na TV, aonde for, significa que as pessoas vão se identificar, né? Então, eu acho que faz muito sentido essa questão. E até da novela, né? Às vezes você nem assiste a novela, mas você sabe o que está acontecendo, porque estão falando na rede social, e aquilo vai entrando de uma forma quase que meio que inconsciente, né? Você fica com aquela sensação. Acho que fez sentido. Para mim, pelo menos fez. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome. Porque a gente precisa entender que hoje no nosso país as notícias elas não são feitas de forma aleatória. Existe uma intencionalidade naquilo. O que eles querem que a gente pense com aquilo que eles estão comentando. Então você vai definir se você vai aceitar ser massa de manobra, né? Ou você vai fazer parte daquela galera que está recebendo aquelas notícias, aquelas informações sem questionar aquilo, como se aquilo fosse verdade absoluta. Ou você vai procurar outras fontes de coisas e de informações que vão fazer com que você tá certo? Eleve o seu conhecimento e que dessa forma você comece a pensar olhando para fora, sabe? Comece a questionar mesmo o que você está recebendo de informação. Eu, por exemplo, não vejo jornal já há alguns anos, porque as notícias que elas eram trazidas para mim, elas me tocavam de um jeito que eu ficava muito aflita e eu não entendia por que eu estava tão estressada durante os dias, mas era por conta das notícias que eu estava recebendo ali, da forma que eu estava recebendo. Hoje, obviamente, eu não sou uma pessoa alienada. Eu acesso algumas informações, né, notícias, só que eu escolho qual canal e a forma que aquilo vai chegar até mim. Exatamente. Eu acho que essa é a grande sacada da pluralidade, dos multicanais, né? De você ter várias fontes de informação e não acreditar em uma única fonte, porque nunca existe uma só verdade, né? Eu acho que isso é além até de empreendedorismo, é pra vida. A única coisa que existe de verdade e de fato, minha gente, é a ciência. Porque a gente precisa só fazer esse adendo, porque é importante a gente fazer esse posicionamento que todo mundo pode falar o que quiser. A internet foi esse grande boom, né? Que a gente abre a câmera e pode se posicionar, dar nossa opinião sobre aquilo. Mas a gente tem que entender que a ciência é a ciência, né? A Terra é redonda e a gente precisa deixar isso claro. Que se você não está achando isso, vai estudar. É verdade. Não, a questão é, realmente a ciência é a verdade. É a verdade. Porque num mundo onde todo mundo tem opinião, e eu falo isso me colocando também, porque, poxa, você pode pensar assim, Raquel, você criou uma metodologia de finanças. Você está dizendo que aquilo que você aprendeu lá na faculdade de administração, em finanças empresariais, não condiz com a realidade do pequeno. Mas eu só pude criar uma gestão financeira, uma metodologia nova, porque eu conheci a anterior, eu entendi o que eles queriam dizer e traduzi, sabe? Mas é a ciência, tá? Foi estudado, foi validado, existe um porquê daquilo, muitas pessoas estudaram sobre aquilo, teorias foram validadas. Então, a gente precisa respeitar. Não é só porque eu tenho uma câmera aqui, eu vou falar, eu acho que, trazendo esse exemplo, eu acho que a Terra é plana, pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que ter um senso, um bom senso e botar como critério. A ciência, ela existe, ela traz informações relevantes de fato e a gente precisa ter um pezinho nela para a gente tomar as nossas decisões, o nosso posicionamento. Perfeito. Falando agora um pouquinho sobre mudanças, né? A gente já falou de algumas situações, mas quais são as principais mudanças que você enxerga no mercado desde que você começou a empreender? E aí, nesse sentido, o que você acha que a gente já avançou e o que a gente ainda precisa, né, avançar? Não chegou lá ainda. Hoje, eu acho que empreender está mais simples, não mais fácil, mas está mais simples. Por quê? A partir do momento que eu posso abrir um perfil no Instagram e mostrar ali o artesanato que eu estou fazendo e dali já gerar pedidos, eu já estou empreendendo, né? O que está faltando, e é um problema estrutural do nosso país ainda, é a questão da educação.
As pessoas, falando aqui já da parte das finanças, nós não tivemos educação financeira, né? Porque existe todo um sistema que ganha com o nosso desconhecimento, né? E aí a gente não tem acesso a isso, a gente começa a achar que é matemática, eu não gosto de matemática. E quando na verdade o que menos tem é matemática nessa brincadeira aí, né, gente? Enfim. Mas o que precisa mesmo da gente avançar mais é na como as informações vão chegar, a educação, melhor dizendo, vai chegar para as pessoas com relação ao que é empreender, como gerar caixa, como fazer com que esse negócio dê certo de verdade. Eu vejo muita gente ensinando como vender, mas não tem muita gente ensinando como precificar, né? Então a gente tem aí existiu uma evolução muito grande para algumas coisas, como marketing, por exemplo, marketing digital está aí, né, bombando, e a gente sabe que essa é uma realidade e que só tende a crescer mesmo, mas tem outras coisas na educação básica, que a gente precisa evoluir muito, porque, bom, se você quer vender o seu artesanato, por quanto você vai vender esse artesanato para você ter lucro e quanto é que seu negócio precisa ter para ele ser rico, para ele ser saudável financeiramente? Ainda falta um pouquinho de educação sobre isso. Focando nessa questão da educação, pegando isso como um gancho, a gente já falou um pouco disso, mas eu quero voltar nisso que eu acho que é importante. Atualmente existem dois perfis de mulheres empreendedoras, né? As que fazem por oportunidade e as que fazem por necessidade. A gente já falou um pouco disso. Mas como que você analisa esses dois perfis e que tipo de insight a gente pode tirar sobre cada um deles? Assim, como que você enxerga? Você tem esses dois perfis nas suas mentorias? Você tem relacionamento? Como que funciona isso na prática? Você mesmo me trouxe, né, que teve uma pesquisa aí com dados da Meta que dizem que tanto a quantidade de mulheres que empreendem por necessidade quanto as que empreendem por oportunidade dá 50-50, que o que muda é o perfil, né? Enquanto que quem está empreendendo por necessidade, lembrando o que é isso, são aquelas pessoas que estão empreendendo porque não encontraram trabalho, né? Elas fazem alguma coisa, um bico, alguma coisa ali para poder levar renda para casa porque ela não teve oportunidade de outra coisa. E tem as empreendedoras por oportunidade, que são aquelas que, não, eu tive aqui uma ideia de negócio, eu entendo que isso aqui vai fazer com que eu gere empregos, que eu gere dinheiro, que eu gere renda e vou por aqui porque isso aqui eu vou ser uma provedora. Então, são explicando bem o que é necessidade, o que é empreender por oportunidade. E aí, nas empreendedoras por necessidade, a gente encontra as mulheres negras, né? As mulheres com baixa escolaridade, enquanto que no perfil das mulheres que empreendem por oportunidade, a gente já sabe que a maioria é branca, com maior escolaridade, enfim, né? A questão social volta novamente para o perfil que a gente está vendo aí. Hoje eu consigo, vamos brincar, né, dizendo que eu passeio por todos esses perfis, porque da padaria à Apple, a gestão financeira ela não muda. O que a gente consegue é adaptar ali, né, de acordo com o volume ou um ou outro ajuste que precisa ser feito de acordo com o negócio. Mas basicamente finanças têm o mesmo começo, meio e fim, independentemente de qual tipo de negócio a gente está falando. Pode ser o MEI ou aquela que está empreendendo ainda antes do MEI, até uma empreendedora de nível médio, grande, né? Enfim, de um porte maior. Então, o que a gente precisa entender é qual é o contexto desse empreendedorismo feminino, como eu falei anteriormente. Entender que as mulheres a gente ainda tem muito para crescer, porque hoje a gente ainda, embora sejamos a maioria no nosso país, e a gente está empreendendo mais, a gente ainda está no empreendedorismo de base, enquanto a gente precisa evoluir para a gente abrir as nossas indústrias, abrir os comércios. Eu tenho um outro perfil aí. Legal. E agora na parte, acho que essa é para dar o caminho das pedras aí para quem está querendo empreender. Quais são os principais erros cometidos pelas empreendedoras atualmente? O que você olha e você fala, não, isso não vai dar certo. É bom porque a gente vai pensando em empreender agora, pega o caderninho e começa a anotar as dicas.
Gente, anota, porque quem empreende já há 12 anos, eu já tive algumas empresas, abri algumas, fechei outras, então eu tenho experiência nesse assunto e eu gosto muito de contribuir, porque se eu posso falar para as pessoas como elas evitam alguns erros, é melhor porque elas estão aí economizando alguns anos de sofrimento na jornada, né? Porque não tem outra classificação. O que acontece? O que eu vejo como erro principal? Quando a gente vai falar erro no empreendedorismo sob a perspectiva financeira, a falta de conhecimento e clareza na hora de precificar os seus produtos e os seus serviços. Quando você não tem noção de quanto você precisa cobrar pelo produto ou pelo serviço que você está fazendo, às vezes você está deixando dinheiro no bolso do seu cliente. E por mais que você esteja vendo dinheiro entrar no seu caixa, está entrando um volume menor do que deveria. E aí acontece o problema de faltar dinheiro e tudo. Então, tudo começa ali na parte da precificação, né? Então, eu quero fazer um negócio, massa. Vamos ver o que precisa ser feito para você saber qual é o preço certo do seu produto ou do seu serviço. Não aceita, eu vou vendendo aí para ver no que vai dar. Esse erro é crucial e é o que faz com que falte dinheiro nas empresas e nos negócios em geral, né? E aí é o que fale, não ter dinheiro na conta, tá? Com relação ao empreendedorismo geral, o maior erro que eu vejo é não entender que você vai servir algo a alguém. Às vezes, no mundo das startups, então, isso é fantástico. A pessoa tem uma ideia incrível, mas ela não sabe como ela vai monetizar aquilo. Por que ela não sabe como ela vai monetizar? Porque ela não sabe para quem que ela vai vender aquele produto ou aquele serviço. Então, você precisa saber para quem você está resolvendo alguma coisa, para que aquela pessoa, né, geralmente é uma pessoa, mesmo que você venda B2B, né, você está vendendo, você está resolvendo alguma coisa para uma pessoa. É uma pessoa que está decidindo se vai comprar ou não. E aí você não tem essa clareza, você não sabe como monetizar, você não sabe como vender. Por quê? Porque não tem público para aquilo que você trouxe como solução. Então, o erro que eu vejo bastante, inclusive já cometi esse erro, é doloroso demais. Você está super apaixonada pelo problema que você resolve, pelo produto que você criou, mas aquela pessoa, aquele cliente que você achou, idealizou que ia ser seu cliente, ele não compra. Então, é muito importante pesquisar com o cliente se aquilo que você está querendo entregar como solução é solução mesmo. Muito bom. Então, para resumir, é a precificação, quanto você cobra pelo seu produto ou pelo seu serviço, e entender qual que é a sua praça, com quem que você está falando, se a pessoa quer vender, se a pessoa não quer. Isso, se a pessoa quer comprar aquilo, se aquilo realmente é um problema que cria tanto incômodo nela que ela vai pagar para fazer. E agora, indo um pouco para o lado da inspiração, né? Eu imagino que você seja inspiração para muitas outras mulheres que empreendem, né? Para suas mentoradas, enfim. Mas quem são as empreendedoras que te inspiram? Quem são as mulheres hoje que te inspiram e por quê? Ai, nossa, essa pergunta ela é tão quentinha, né? Porque quando você para pensar nas mulheres que você olha ali e você idealiza, né? E você admira tanto, uma delas eu pude falar pessoalmente para elas, foi uma honra para ela, que foi a dona Luísa Trajano, né? No episódio que eu participei do Shark Tank, ela era uma das Sharks, um dos tubarões lá, e eu não sabia, eu só soube no dia que eu a conheci, e foi muito legal porque no dia anterior da gravação ela estava fazendo uma live com o Pedro Bial falando do livro dela, e eu tava assim, meu Deus, quando é que eu vou conhecer Dona Luísa? A gente tem valores muito parecidos, eu amo tudo que essa mulher faz, sabe? O posicionamento que ela teve na época da pandemia, ela foi fantástica. E fora o que é a Magazine Luiza, né? Porque eu falo que se os Estados Unidos têm a Amazon, a gente tem a Magalu, que está 15 anos à frente. Quando ninguém falava de Avatar, há 15 anos atrás, ela já tinha a Lu da Magalu. Então, a gente tem que botar a Dona Luísa num potinho e falar assim, ensina pra gente, porque o Brasil precisa disso, né? Então, Dona Luísa Trajano, com certeza, é meu top 1, assim, e que eu acredito muito no que ela traz, né, como o que ela faz mesmo no trabalho, o que ela transformou a Magazine Luiza.
E eu tenho uma amiga muito próxima, que é a Maria Brasil, que ela me inspira muito no mundo do empreendedorismo. Por exemplo, a Maria, ela escreveu um livro, ela trabalha com branding e ela fala sobre capitalismo consciente. E aí a Maria escreveu o livro dela, e o discurso do réu, alguma coisa assim. E aí eu fiz, poxa, que legal, a minha amiga é massa, ela é referência nacional na área dela. Eu fiz, eu também posso, né, fazer essa referência na minha área. Então, aí eu fui escrever meu livro também, sabe essas coisas assim? E ela é uma empreendedora muito próxima a mim, então é muito legal quando você se inspira nos seus amigos. Então eu não podia deixar de falar da Maria Brasil, porque ela realmente é uma pessoa que me inspira muito na seriedade, no compromisso que ela tem com o negócio dela, com a entrega que ela faz para os clientes dela. Então eu tenho essas duas empreendedoras aí no meu radar. Muito bom, muito bom. Adorei que você indicou uma pessoa próxima, né? Às vezes a gente está sendo influenciado, inspirado pelas pessoas ao nosso redor e a gente nem se dá conta de nomear, de reconhecer isso, né? E falar abertamente. Achei muito legal. E agora, dica de milhões. Se você tivesse que dar uma só dica para quem está começando a empreender, o que seria? Fazer o planejamento financeiro do seu negócio. Não tenha medo de encarar os números do seu negócio. Você precisa saber de verdade se você está empreendendo, seja por necessidade, seja por oportunidade ou até mesmo tendo uma ONG, você precisa gerar lucro. É o lucro que faz com que o seu negócio tenha caixa e, consequentemente, vai ter riqueza, né? Então, a gente precisa desmistificar que o lucro é ruim, que a pessoa está ali só pensando no lucro. Não. Um negócio, ele precisa sim ter lucro. E aí, a minha provocação com essa pergunta e com essa dica de milhões é: você sabia que quando você resolve empreender, você está fazendo o investimento de maior risco que existe? Ou seja, você está pegando o seu rico dinheirinho, talvez ali o único dinheiro que você tem, e em vez de você colocar num produto financeiro, de aplicar num produto financeiro, você resolveu abrir o seu próprio negócio e ele precisa retornar para você. Então você precisa saber quanto é que o seu negócio, você que vai definir, isso não tem livro que explique. Você vai definir qual é a lucratividade que o seu negócio precisa ter todos os meses, ou seja, dinheiro no caixa entrando todos os meses, para que ele fique saudável financeiramente e você consiga viver com ele por um longo período e ele te retornar esse dinheiro. Então, isso você consegue fazendo um bom planejamento financeiro e não precisa ser difícil, né? Como eu falo, bora financeirar. Eu entendo, dentro da metodologia, eu criei um passo a passo, um começo, meio e fim, mostrando como é que você faz esse planejamento de uma forma muito simples, porque assim como você, eu também sou empreendedora, então a gente não tem tempo a perder e a gente tem que fazer dinheiro. Então, a minha dica de milhões é essa: cuide dos números do seu negócio desde o dia primeiro dele. Desde o começo, né? Pensou, teve a ideia, resolveu empreender, já começa a planejar financeiramente, porque é isso, né? O lucro é o resultado de um investimento muito mais trabalhoso do que se você pegasse seu dinheiro e colocasse ali na bolsa ou fizesse um outro investimento. É ali você trabalhando todos os dias para ter um retorno daquele dinheiro que você investiu lá no começo. E se você gostou desse papo, eu tenho uma ótima notícia para você e quer saber mais sobre a metodologia da Raquel, como ter um negócio mais saudável. Ela tem um curso completo sobre o assunto, que é o faturamento lucrativo para empreendedores, e também um e-book aqui em parceria com a Mites, que é o manual do recebimento mínimo necessário. Então, você que está acompanhando aqui essa conversa, provavelmente esse link já está disponível aí na descrição do YouTube, nos nossos canais digitais. Não perde tempo, acessem tanto o curso quanto o e-book. Tem dicas maravilhosas para você reinventar o seu negócio. Eu acho que tem muita gente que vai reinventar a partir deles, porque talvez esteja indo por um caminho completamente diferente, ou então trazer ainda mais lucro, que é ótimo, né? Dos dois jeitos você está ganhando, está aprendendo, e eu acho que é isso. Não, com certeza. É sobre tudo isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que foi o processo do curso, do e-book, o que as pessoas vão aprender por lá, o que você acha que pode ser um insight legal para elas, enfim, o espaço é seu.
Muito obrigada. O que eu acredito é o seguinte: ninguém nunca me disse quanto é que o meu negócio ele precisava ter para ele ser saudável financeiramente e ele existir por um longo período de tempo, né? Então, tudo que eu construí foi com essa pergunta na minha cabeça: quanto o meu negócio precisa ter? E aí eu passei mais de 10 anos batendo cabeça, montando essa metodologia que hoje eu consigo entregar em menos de 1 hora e meia. Então, o curso ele é muito rápido, muito prático, porque a ideia é que a cada aula que a pessoa termina de ver, e os vídeos são bem curtinhos, ela já faz o exercício na planilha com os números do negócio dela. Quando ela finalizar o curso, já está com o planejamento financeiro pronto, sabendo exatamente quanto ela precisa receber todos os meses, né? E o e-book, ele é muito legal, porque muita gente fica assim, mas eu quero faturar 15 mil reais esse mês. Talvez faturar 15 mil vai fazer com que o seu dinheiro com que o seu negócio tenha dinheiro no caixa? Não sei, precisa calcular. Então, o e-book vai ajudar nessa informação, né, com relação a quanto precisa receber todos os meses. Porque tem muita gente que está preocupada com o faturamento, quando na verdade tem que estar preocupada com o recebimento, quanto dinheiro vai entrar no caixa. Outra coisa que é muito interessante e que pode abrir a mente das pessoas é que eu não calculo o ponto de equilíbrio. Eu acho o ponto de equilíbrio muito legal quando a gente está na faculdade estudando sobre administração. Mas quando a gente é empreendedor e tem que pagar a conta no final do mês, a gente não calcula ponto de equilíbrio e nem a margem de contribuição. A gente faz outros cálculos e é isso que eu trago, uma visão mais prática e uma visão mais rápida de como fazer dinheiro com o próprio negócio. É aquele negócio, na teoria é perfeito, na prática o negócio já é bem diferente, né? Exato. Então eu tento trazer essa realidade, né, esse conceito para a realidade do empreendedor e basicamente sem financeirês, né? Eu não vou falar termos americanizados e nem termos difíceis e vou fazer com que você entenda exatamente qual é o número que o seu negócio precisa ter. Ótimo, Raquel. Bom, infelizmente nosso tempo aqui acabou. Eu espero que esse papo tenha sido tão inspirador para você, mulher empreendedora, e para você, empreendedor também, quem estiver nos escutando, quanto foi para mim. Eu quero agradecer muito a Raquel pelo tempo dela, pelos insights, enfim, todas as dicas e todos os caminhos. Eu acho que se você está pensando em empreender, esse aqui é um papo mais do que essencial, né? Para começo de conversa, acho que é necessário escutar. E é isso, Raquel, muito obrigada mais uma vez. Eu sou a Malu Zanotto e esse foi mais um episódio do Meet Talks. Até a próxima.